Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal Wendel. Meus amigos, vamos para as nossas pautas. Eu vou colocar aqui na tela para a galera. E tá aí, meu amigão, Biel. A pergunta é essa, ó. Por que que o Biel tem que jogar? Para mim, titular absoluto do Bahia, né? Inegável. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone, né? Inegável, né? Por que que o Biel tem que jogar? Eu coloco aqui alguns argumentos, né? Faz gol. Verdade, né? Faz gol. O Biel vem fazendo gols. É um jogador, é um atacante que não é centroavante, mas que gosta de fazer gols e sempre está participando, seja na assistência, fazendo gols, estando presente nas movimentações. Então, o Biel está muito próximo do gol e, além disso, ele faz gols. Então, é uma das justificativas. A outra é a movimentação. Tem uma movimentação diferente. Ele não é um jogador exclusivamente de flancos, né? Aquele ponteiro que bota a bola na frente, aquele ponteiro driblador que corre para a linha de fundo, que dá o passe para a assistência do centroavante. Ele não é somente isso. Ele faz isso, mas ele gosta de jogar também por dentro, chamando a tabela, dialoga muito bem com o Cauli, com o próprio Everaldo, quem se aproxima dele ali, o Tassiano. Então, quem joga muito próximo do Biel sabe que ele também gosta da tabela, né? Passa a bola, recebe na frente. É um jogador que muitas vezes você pensa que ele vai te dar o passe, ele dá o drible, então confunde a marcação. Tem um movimento diferente, tanto jogando por dentro, né, quanto jogando por fora também. Outro detalhe importante é que o Biel vive um dos melhores momentos, né? No Grêmio, por exemplo, ele viveu um bom momento, mas no Bahia ele está sim mais amadurecido, mais experiente, então ele está vivendo o melhor momento dele da carreira, talvez. E aí cabe uma pergunta em uma coletiva, né, para o Biel, para ele poder responder, né? Mas me parece que pelo jogo que eu vi do Biel ano passado no Grêmio e agora no Bahia, fazendo a comparação, ele vive o melhor momento no esquadrão. Se encontrou muito bem, isso desde o início, né? Desde o início, ele se adaptou muito bem à cidade de Salvador, à estrutura do Sport Clube Bahia, né? Então o Biel é um jogador que eu não tenho dúvidas, é um dos jogadores que tem que ser titular do Bahia, e aí você faz a movimentação para dar mais fôlego físico para ele, né? Talvez você tire ele um pouco mais cedo no segundo tempo, preserve ele em alguns jogos que talvez não tenha importância, mas não existe jogo que não seja importante agora, né? Todos os jogos do Bahia terão uma grande relevância, então o Biel faz parte daquela espinha dorsal que Renato Paiva vem aos poucos entendendo quem deve jogar, né? Ele ficou um tempo sem jogar, talvez por questões físicas, mas é inegável que é titular absoluto. Então, por que o Biel tem que ser titular do Bahia? Faz gols, sem dúvida, assistência para gols, sem dúvida, movimentação diferente de muitos atacantes, né? Principalmente esse atacante que é muito rápido por dentro, né? Costurando e chamando na tabela. E outro caso, é o melhor momento que ele está vivendo, na minha opinião, e está vivendo no Sport Clube Bahia. Ele pode jogar com o Ademir, a titularidade do Biel tira o Ademir de ser titular, e aí vem um debate importante. A gente não pode mais pensar em titularidade, é quem vai jogar. E neste jogo nós sabemos que tem os que estão em um melhor momento, o Biel é um deles. Mas isso não quer dizer que o Ademir é um jogador ruim. O Ademir pode jogar com o Biel, mas em uma modificação tática, né? E para o 4-3-3, porque eu acho que o centroavante tem que ter relevância e importância no time do Renato Paiva, até porque eu também gosto, né? De jogar com centroavante. Mas aí talvez é um sacrifício tático que o Paiva não queira fazer, e tem razão, né? A equipe trabalha muito bem com a linha de 3 defensores, e para você colocar um 4-3-3, você vai ter que ou tirar um defensor ou tirar um lateral, por exemplo, um jogador do meio de campo, né? Pode jogar num 3-4-3, né? O Paiva vem falando sobre isso, né? Que o time dele é um 3-4-3. Então, sendo um 3-4-3 e não um 3-5-2, o Ademir pode jogar do lado direito, né? E o Biel do lado esquerdo, quebrando por dentro, né? E o centroavante centralizado. Pode acontecer isso. Não somente na quem entra como titular, por exemplo, o Biel e Everaldo e o Ademir juntos, mas também numa situação de segundo tempo, numa necessidade, você precisa jogar daquela forma, você coloca o Biel junto com o Ademir. Eles podem sim muito bem jogar juntos, não há problema nenhum, e o importante é pensar no elenco e não somente nos 11 titulares. O Bahia só será competitivo com o seu elenco, né?
chama a atenção, de fato, o jogo do Biel, mas o Ademir é um jogador interessante, já mostrou que sim, pode jogar e contribuir demais com o Sport Clube Bahia. Isso vai se formando uma espinha dorsal do Sport Clube Bahia com opções, que é o caso do Ademir, que é uma opção, né? Nós temos o Iago Felipe, que é uma opção na marcação no meio de campo. O Arthur Salles pode ser uma opção, junto com o Migote, que ainda não jogou, para o centroavante, que está muito criticado, o Everaldo, né? Nós temos o Vitor Hugo ainda, que não estreou, não jogou, por conta do bom momento dos 3 defensores do Bahia. E aí eu vou colocar na tela os jogadores que, na minha opinião, já conquistaram aí o espaço dentro da equipe titular do Sport Clube Bahia. E aí, se eu esquecer de alguém, galera, pode comentar, botar nos comentários, beleza? Mas tá aí, ó. Eu acho que o Marcos Felipe é o jogador de confiança do Renato Paiva. Foi uma bola defensável, não foi uma falha, mas uma bola defensável no gol da equipe do Coritiba, mas ele vem mostrando um bom trabalho, o Marcos Felipe. Eu acho que é um jogador que é incontestável como goleiro do Bahia. Nós temos o David Duarte, incrível a reviravolta na história do David Duarte no Bahia, né? O bom momento do David Duarte segura um pouco a chegada do Vitor Hugo como titular do Bahia. Acho que o Vitor vai ser titular, mas vai ter que esperar um pouquinho, né? Porque esses 3 estão vivendo um grande momento, né? O Vitor Hugo, o Rezende e o Canu. Esses 3 aí junto com o goleiro vai ser difícil, hein? Estão jogando bem, jogando o fino da bola. E conseguiram sanar um problema que até então a gente vinha falando, que é as bolas aéreas defensivas. É evidente que o Bahia pode tomar um gol de bola aérea, isso pode acontecer, mas o Bahia estava tomando muitos gols assim, e a gente via a insegurança do sistema defensivo. Agora está mais seguro, né? Está mais seguro e vem muito no trabalho dos 3. O Acevedo, na minha opinião, também conquista o espaço, né, de titularidade. É evidente que os 5 que estão aí, pode flutuar um jogo ou outro, porque vai ter que dosar, né? O Bahia vai entrar agora em uma sequência de jogos que o Bahia vai ter que fazer modificações, né? O Santos, depois o Flamengo, depois o Santos de novo e o Goiás. Jogo sábado, quarta, então vai ter que equilibrar isso aí. A ciência vai ajudar muito, né? A equipe do Renato Paiva, né, tem feito os estudos para poder colocar quem está bem fisicamente. Mas não é somente esses 5 que, na minha opinião, estão conquistando o seu espaço na equipe titular do Bahia. Nós temos também mais, esses 4 aí, ó, o Tassiano, o Cauli, o próprio Biel e o Jacaré. Para mim, somados aos 5, são 9, né? Nós temos 9 jogadores que estarão sempre jogando, vão ter mais minutagens nesta equipe do Sport Clube Bahia. Tassiano dispensa comentários, lado esquerdo, lado direito, está em todos os lados do campo. A única coisa que faz parar o Tassiano é a questão física, né? Porque ele se doa muito durante os 90 minutos, e aí você tem o Tassiano 45, mais 20, 25 minutos de jogo, né? E depois ele tem uma queda física que é normal. É muita dedicação durante esse tempo que ele está em campo, né? Natural que ele tenha uma queda, e aí é importante entrar um jogador para oxigenar. Não vai ter a mesma qualidade do Tassiano, mas vai contribuir sim numa marcação, fazendo a contribuição, por exemplo, o Iago Felipe, o Diego Rosa, que vem entrando também. O Cauli é um jogador bem interessante, já falei, né? Um jogador que quebra as linhas no drible pelo meio. A gente tem muitos dribladores que jogam muito pelas pontas, né? Mas ele dribla por dentro. É um jogador que dialoga muito bem com o Biel na troca de passes, né? Tem uma boa assistência, tem uma boa finalização. Inclusive, mesmo não estando bem na partida, foi capaz de dar 2 assistências para gol. Então, é um jogador que é indispensável, que mesmo não estando bem na partida, ele é capaz, sim, de dar 2 assistências, de ser decisivo no jogo. Então, um jogador desse não pode sair da equipe, né? É o Cauli. Nós temos o Biel, que eu acabei de falar, né? O Biel é um jogador indispensável. E o Jacaré, que vem caminhando para ser ídolo do Bahia mesmo, né? Se conquistar títulos, do jeito que o Jacaré está conquistando títulos, ele vai ser um daqueles jogadores que entra naquela questão de ser o ídolo do Bahia, né? Ele está muito antenado às coisas que acontecem do Sport Clube Bahia, torcida, também com o futebol feminino, né? Provavelmente ele vai também dar essa moral para a base. O Jacaré vem sendo garoto propaganda do Bahia, ações sociais também, ele vem participando, né? Então, o Jacaré é o jogador que tem esse perfil, tem um carisma, né? Ele é muito atencioso com a criançada, né? O nome ajuda também, cabelo azul. Então, o nosso querido Jaca caminha para esse processo, jogando bola, jogando do jeito que ele está e ganhando títulos
é inevitável a chegada do Jacaré no hall dos ídolos do Esporte Clube Bahia, beleza? Então tá aí a contribuição dada, a produção de conteúdo para a galera poder refletir, né? O que você acha? Faltou algum jogador aqui? São esses mesmos? Para mim são os jogadores que conquistaram espaço com o Paiva, beleza? É evidente que eles podem não entrar em uma partida, questões físicas, mas, ao meu ver, é a espinha dorsal do Renato Paiva. O Ademir pode sim jogar com o Biel, tem circunstâncias de jogo que pode acontecer isso, independente se iniciando ou durante a partida, as circunstâncias do jogo podem mostrar que eles podem jogar, né? O Biel um pouco do lado direito, de esquerdo, e o Ademir do lado direito, e todos os elogios ao Biel, que conquista o seu espaço e mostrou no jogo contra o Curitiba, né? Até porque foram 2 jogos que ele não jogou, o Ademir jogou, e aí o Biel entrou e foi uma peça fundamental, decisivo, sobretudo quando o Coritiba empata o jogo e logo depois tem o gol do Biel. Claro que foi uma jogada tramada, o esforço do Jacaré para que acontecesse, o passe do Cauli, né? Tudo foi justamente montado para que o Biel pudesse finalizar e finalizar com perfeição. É o que eu falei, é um atacante que não é centroavante, mas contribui, está contribuindo com gols, e isso é muito importante, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Jogador e arrebentar, como eu gosto de falar, ó, Jogador e arrebenta, terça-feira massa, teremos mais conteúdos para que a gente possa debater o Esquadrão de Aço, tá bom? Forte abraço a todos, valeu!